Bom dia, Igreja no Cinema. Temos inteligentes e sábios no nosso meio? Espero bem que sim. Hoje, o tema não me é fácil, mas Deus tem colocado isso no meu coração há algum tempo. Eu tenho falado com os mentores que essa mensagem tem sido gerada dentro de mim. No último hub que a gente fez, a gente compartilhou um pouco sobre essa ideia. E eu confesso que fui ousado no título da mensagem, como vocês podem ver aí atrás de mim. O lado bom do pecado. Eu quero pedir a Deus que me ajude. Quero pedir a atuação do Espírito Santo sobre mim e sobre você. Para que você entenda o que Deus realmente quer dizer para você nessa manhã. Porque eu acredito que se você, de fato, entender e acreditar naquilo que Deus tem para te dizer, o pecado vai deixar de ser um problema para você. Isso é muito forte. Essa mensagem está sendo gravada e eu quero começar calando a boca de religiosos. Dizendo que não, o pecado não é bom. Não é isso que eu estou dizendo. E dizendo que não também. O lado bom do pecado não é o prazer que ele proporciona. O que eu estou dizendo é que existem lições valiosas que se podem extrair das suas falhas e dos seus erros e dos erros e falhas e pecados dos outros. A palavra pecado no hebraico e no grego comum, no hebraico hatá e no grego hamartano, significa erro. A palavra pecado no grego e no hebraico significa erro. Ou ainda no sentido de errar, no sentido de não atingir um alvo, no sentido de não atingir um ideal, também no sentido de não atingir um padrão. No judaísmo, o erro ele é tratado como um ato. No judaísmo, o erro é tratado como um ato e não como um estado de ser. Olha que interessante isso. Pecado significa nos originais das suas palavras em grego e hebraico erro. Mas um erro não no sentido de só uma falha, erro no sentido de perder um ideal, perder um propósito, perder uma natureza, perder um objetivo, perder uma compreensão, errar e não entender. No judaísmo diz que ele é um ato, ele não é uma natureza, ele não determina um estado. O que me faz acreditar que pecado não define ninguém. Ele é um ato, não é um estado, não é uma natureza. O pecado não te define. O erro que você comete, o erro que você cometeu não te definem. Durante muitos anos da minha vida, eu tive medo do pecado. E eu sei que você também, ou alguns de vocês também. Eu sei que talvez as pessoas que vão assistir esse vídeo também vão se identificar com a minha dificuldade, com o meu pecado. Durante muitos e muitos anos eu tive muito medo do pecado. Então eu evitava lugares, eu evitava pessoas, eu evitava programas de televisão. A pornografia me consumia, eu era viciado nesse problema. Eu não conseguia largar disso e não adiantava eu não ir para a praia, não adiantava eu não assistir alguns filmes, falar com algumas pessoas e me relacionar com outras pessoas. Nenhum dos meus esforços foram suficientes para me libertar desse problema. O medo dele não resolveu o meu problema. Então, eu também estava escravo e preocupado com as consequências disso, com a impossibilidade de Deus me abençoar por isso, com a rejeição de Deus por isso. Então eu orei, eu subi no monte, eu fui a todos os cultos que eu podia, eu fui em psicólogos, eu pedi ajuda, porque eu precisava me libertar desse problema. Mas nada disso também resolveu. Eu não estou dizendo que você não deve fazer,
mas concentrar os esforços em mim, achar que era o meu mérito. Vencer isso não tem nada a ver com o meu mérito, com os meus esforços, com o meu dinheiro dado. Não, o meu dinheiro não vai comprar algo que é de graça. Nem o meu medo, nem os meus próprios esforços, nem o medo de Deus derramar sobre mim um cajado, uma machadada, um raio, a punição de Deus sobre mim. Não, também não resolveu o meu problema de pornografia enquanto eu era viciado sobre isso. Eu acreditava que o pecado me afastava de Deus. Quantos aqui também acreditam nisso? Quantos aqui são escravos do medo do pecado? Quantos aqui são escravos porque acham que vai descer um raio do céu e acabar com a sua vida? Quantos aqui acham que o poder do pecado te afasta de Deus? Mesmo eu tendo crido nele e entregado a minha vida para Ele, eu achava que as minhas falhas e os meus erros me afastavam dele, mas como? Por vezes, enquanto eu estava ali na internet vendo pornografia, durante o ato de ver a pornografia, eu tinha um louvor na minha mente. Como? Alguns se identificaram com isso, não é? Ou vão se identificar. Antes de fazer, eu sabia, Juliano, não faça isso, não olhe isso, não busque isso, não fique sozinho diante do computador, você vai cair de novo nisso. Quem estava falando isso para mim? E depois de eu satisfazer as minhas vontades, a mesma voz falava, cara, para quê? A sensação de tristeza e de frustração, a vontade era tirar a minha vida, porque mais uma vez eu errei. O medo não adiantou, evitar lugares e pessoas não adiantou, o medo de Deus não adiantou, o pensamento de que Deus se afasta de mim não adiantou, porque no minuto em que eu acabava aquilo, eu sentia tristeza e alguém me dizia, cara, por que você fez isso? Quem era essa voz? A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus, é o Espírito Santo. Quem me convenceu que eu falhei? Ora, se Ele se afastou de mim, como Ele me convence longe? Essa é a maior prova que eu e você temos o Espírito de Deus dentro de nós, porque Ele tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então não, o seu erro, a sua falha não te afasta de Deus, não faz Deus se afastar de você. O medo não vai funcionar para você vencer o pecado. O medo de perder coisas não vai funcionar para você vencer o pecado. O medo de perder coisas me fez me envolver com algumas pessoas. Não é bem aquilo que eu imaginava, então eu vou me envolver com essa menina mesmo. Mas a maior prova de que isso é uma mentira é que eu casei com uma mulher maravilhosa. Eu casei com uma mulher linda, física, emocional e espiritualmente falando. Melhor do que eu imaginava, mas exatamente como um dia eu sonhei. Então não tem nada a ver. É fato que se você pecar, se você errar e se você falhar, você vai colher as consequências do seu erro. Isso é fato, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que isso não vai anular o amor de Deus por você. Eu só estou dizendo que não vai afastar Deus de você. Porque o propósito de Deus para você é viver dentro de você. Eu só estou querendo desconstruir o poder do medo, o poder da condenação, o poder da mentira, da manipulação religiosa, que quando você falha te afasta dele. É só isso que eu estou querendo te dizer, e a Rebeca é prova disso. Ou você foi separado do pecado, definitivo e completamente, ou você ainda precisa ser. Só existem essas duas possibilidades. Ou você acreditou, recebeu, e isso te separou do pecado. Ou você ainda não acreditou, você ainda não recebeu, você ainda não entendeu. Mas nessa manhã, se você abrir o seu coração, eu garanto que o poder do Espírito Santo de Deus vai te convencer, vai entrar dentro de você, se ainda não entrou, e vai revelar para você tudo sobre o pecado, a justiça e o juízo, mas sobretudo sobre o amor de Deus para você. Eu queria ler com você Romanos 8, 38 até o 39.
diz assim: pois eu estou convencido de que nem a morte e nem a vida, de que nem anjos e nem demônios, nenhum demônio, nem o presente, muito menos o futuro, nem qualquer poder, nem altura e nem profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, seu Filho. Nenhuma circunstância, nenhum poder, nenhum demônio, nenhum anjo, nada pode te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o seu único Filho. E se você acredita que Ele vive dentro de você, nada pode te separar de Deus. E se você não acredita, se você não entende, se você ainda não recebeu isso dentro de você hoje, você vai aprender como faz isso, e é muito, muito simples. No que você acredita? No poder de Deus ou no poder do pecado? Qual o poder para você é maior, o poder de Deus ou o poder do pecado? O poder de Deus ou o poder do diabo? O poder de Deus e o amor dele, ou o seu poder e a sua consciência? O que é mais forte? Responda para você mesmo. Porque você tem feito com os erros e pecados? O que você tem feito com os erros e pecados que você eventualmente comete? Como você tem lidado com isso? Como nós vimos no vídeo, existem 3 maneiras de você lidar com o erro e com o pecado. Existem 3 formas de você encarar isso, 3 verdades a respeito disso. A primeira, como diz o vídeo, é: aprender a errar é fracassar. Se conformar com o erro o final é fracasso. Achar que está tudo bem é errado e vai te levar ao fracasso, à derrota, à frustração. Quer um exemplo claro disso? Judas caminhou com Jesus, andou com Jesus, foi no culto de Jesus, deu o dízimo no Jesus e traiu Jesus. Vendeu Jesus. Por conta de dinheiro, ele entregou o Salvador, o Cristo, o Messias, o cara que ajudou ele, o cara que ensinou ele, que passou 3 anos com ele. Ele traiu Jesus. Ele vendeu porque amava o dinheiro. E depois que ele vê a consequência do que ele fez, quando ele se conscientiza da besteira que ele tinha feito, do seu erro, ele tenta devolver o dinheiro, ele tenta reparar. A Bíblia diz que ele teve remorso, em algumas traduções arrependimento, mas ele se matou. Por quê? Se ele se arrependeu e se ele teve remorso, por que ele se rematou? Ele se matou porque talvez a fé dele não estava alicerçado na esperança e no amor que Deus derramou sobre ele. Ele não sabia o que Deus faria, ele não sabia que Deus ressuscitaria no 3º dia, e que ele daria com essa poderosa doação para nós, com esse poderoso ato de amor para nós, ele daria esperança para todo homem pecador. Ele não teve fé para esperar uma restauração, um recomeço, um perdão, e isso pôs um ponto final à sua trajetória. Por isso, aprender a errar é fracassar. Achar que está tudo bem quando erra é um problema sério. A Bíblia diz em João 8,34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se o pecado ou o erro na mesma situação, é uma constante na sua vida, então você é escravo disso. Você vive isso porque você acredita que isso tem poder sobre você, ou você ainda não entendeu o que Jesus Cristo fez por você. Não existe outra possibilidade. Você se submeteu a um pensamento, você se submeteu a um poder, a alguma coisa que não tem mais sobre você, se você entregou sua vida para Cristo e acredita no que Ele fez por você. Se você ainda não tem segurança disso, então eu entendo.
Outro versículo que diz em Hebreus 10, 26 e 27, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, e esse é o ponto. Se você recebeu o conhecimento da verdade e continua pecando, isso tem um problema. E eu estou dizendo de pecados circunstanciais recorrentes, sem arrependimento. Já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Se a sua vida está recorrentemente em fracasso, é porque você não pôs fé, como Judas, na verdade daquilo do que Cristo revelou para você, se você já tem esse conhecimento. O erro contrapõe a culpa, desde criança, as crianças, ninguém ensina elas, mas elas já aprendem que se elas assumirem um erro, elas vão ser punidas por aquilo, e isso gera em nós, a gente vai trabalhar na empresa, e a gente não pode dizer que errou na empresa, porque senão a gente é punido por aquilo, isso gera em nós um medo, uma omissão, um ocultamento das nossas falhas, das nossas debilidades, não só dos outros, mas de nós mesmos. A gente esconde isso, a gente varre isso para o tapete e finge que está tudo bem, que não é nada. E isso faz a gente aprender a errar e a conviver com isso. E isso é extremamente perigoso, isso anula o poder de aprender com seus próprios erros. E está aqui uma das chaves e mais importantes pensamentos dessa manhã. Você precisa aprender com seus erros, refletir sobre eles, porque ele revela algumas coisas muito importantes. E porque a gente foi educado desde criança, que temos que omitir o erro, porque senão apanharemos. Temos que omitir as coisas dos nossos fracassos, porque senão seremos punidos. A gente faz isso na relação com Deus também. Mas faz sentido para você, Deus fazer o que fez, Jesus sofreu o que sofreu para te punir de novo? Sabe qual que é o problema na mensagem do Evangelho nos tempos de hoje? E também nas empresas, e também na família. A gente teme que se a gente tirar a punição, as pessoas não vão dar o seu melhor. E a gente ameaça as pessoas. Se eu tirar a punição, se eu tirar a condenação, as pessoas não vão dar o seu melhor. Isso não parece humano demais? Isso não te parece manipulador? Isso não te parece controlador? Isso não te parece pouco relacionado com o amor verdadeiro que vem do céu para você? Com o amor verdadeiro que foi punido por você? Não faz sentido esse pensamento. A segunda característica é aprender com os próprios erros, e aprender com os próprios erros é uma questão de inteligência. A Bíblia diz em Provérbios 28, 13, isso é bíblico, hein? Não é do vídeo, o vídeo é inspirado na Bíblia. Quem esconde os seus pecados não prospera. Isso é Antigo Testamento, Provérbios. Mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quer mais um no Novo? Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Um exemplo também, contemporâneo de Judas, Pedro. Naquele mesmo contexto, naquela mesma situação de quase morte de Cristo, de quase assassinato e crucificação de Cristo, de tensão, Pedro comete um erro muito parecido com o de Judas. Pedro também trai Jesus, e ainda foi avisado que faria isso. Corta a orelha de um soldado, erra. Nega Jesus 3 vezes, erra. Assim como Judas se arrepende, chora amargamente pelo que fez. Mas Pedro tinha a fé que Jesus voltaria. Pedro acreditou, Pedro entendeu
o que Jesus disse. Por mais que ele tenha depois ido com os caras pescar, e meio que dado uma desenganada, alguma coisa em Pedro, e essa coisa se chama fé, como disse o Gustavo no começo, na generosidade. A fé manteve Pedro na expectativa de uma esperança, na expectativa de um perdão, na expectativa de uma reconciliação, e isso manteve Pedro de pé. E aí Jesus aparece para eles, e Pedro se joga do jeito que estava no barco. Alguns dizem que ele estava pelado. Depois você lê na Bíblia lá, aparece mesmo o texto, mas não fica claro. E vai correndo até Jesus, e aí come com ele. Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele ama Jesus, e a resposta de Pedro 3 vezes: sim, eu amo. E então Jesus vira: então vai, cara, está tudo bem, da minha parte, Pedro, está tudo bem. Apacenta as minhas ovelhas, cuide das pessoas, console pessoas, ouça os pecados das pessoas, fale sobre os seus problemas, as suas dificuldades para as pessoas, fale comigo sobre os seus problemas. Pedro, eu fiz tudo o que fiz para perdoar você, eu fiz tudo o que fiz para me reconciliar com você. Pedro, aprendeu com seus erros? Aprendi. Aprendeu com seus erros? Aprendi. Aprendeu com seus erros? Aprendi. Então vai e anuncia esse amor que eu estou te revelando. Da minha parte, Pedro, está tudo bem. Erros fazem parte da sua história. Erros, quando você pensa sobre eles, você percebe que eles revelam o seu caráter. E a Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora, que a gente vai brilhando pouco a pouco até ser um dia perfeito. Anular a razão do nosso erro, refletir sobre as nossas falhas e pensar: o porquê que eu fiz isso, o porquê que eu estou fazendo isso, o porquê que eu estou precisando disso, eu preciso entender sobre isso. Isso revela a sua natureza e o seu caráter, que precisa ser trabalhado, que precisa ser moldado. Esconder e ignorar as suas falhas é um grande erro. É uma das principais razões para te manter nesse ciclo de frustração e derrota, e fracasso, e erro, e pecado. Assuma as suas falhas, assuma os seus erros, assuma que você precisa de ajuda, e peça ajuda. Se você tem vergonha de pedir para alguma pessoa, e de se expor por isso, peça para Deus. Não faz sentido que Ele te trate de outra forma, que não seja com amor. Não ignore o seu erro, aprenda com isso. Refletir sobre erros vai fazer você entender que existem 3 tipos de erros: aqueles que você comete intencionalmente, esses são perigosos, você sabe que não devia fazer e fez. Esse você precisa refletir e provavelmente vai precisar de ajuda nisso. Existem erros que você comete que não são intencionais. Você tomou uma decisão, achou que aquilo era melhor, mas provocou uma consequência em outra pessoa, falou uma verdade que ofendeu a pessoa, tomou uma decisão de abrir um negócio e o negócio quebrou. Você abriu e quebrou, mas você não abriu com a intenção de quebrar. Quebrou porque aconteceu. Você errou, mas não foi porque você quis errar. E existem pecados que são por ignorância, falhas, erros que são por ignorância, você não sabia, ninguém te ensinou sobre isso. Então você precisa refletir sobre isso e os efeitos disso na sua vida, e olhar para as pessoas com misericórdia e com amor, porque todos nós falhamos. Todos nós falhamos. Se você acredita no que Cristo fez, então o medo da punição não é a motivação para você acertar. Se você acredita no que Jesus Cristo fez por você, o medo da punição não é e nunca será a motivação certa para você acertar. A motivação agora é o amor dele, é o amor que ele teve por você quando você ainda era um pecador. Jesus nunca perguntou para você se você ia se arrepender dos pecados ou não, ele morreu antes disso. Essa é a motivação real para você evitar o erro e o fracasso, porque você sabe que isso vai produzir consequências ruins para você.
mas não punição de Deus, não castigo de Deus para você. Isso não faz o menor sentido, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e porque Ele sofreu, eu fui sarado, e você foi sarado, se você acredita nisso. Então a punição nunca deve ser uma motivação para você dar o seu melhor para Deus, ou evitar erros e falhas. Não, o amor de Deus por você é a motivação correta para você evitar punição, e evitar o fracasso, e evitar o erro e o pecado. Entenda a verdadeira relação. E o terceiro ponto é aprender com os erros dos outros, que revela sabedoria. Essa é a melhor forma de você aprender. Essa é a forma que revela mais sabedoria. Quando você olha para os erros dos outros e você aprende com eles. Olha que frase interessante do Billy Graham, um dos maiores evangelistas da contemporaneidade. Ele diz: a Bíblia registra o pecado de muitos. Não é isso? Praticamente de Gênesis até Apocalipse, a revelação de pecados. O que Deus quer com isso? O que Deus está fazendo? Por que tanto se fala do pecado na Bíblia? Porque Ele nunca quis que vocês falhassem, nunca quis que eu falhasse. Então Billy Graham diz que a Bíblia registra o pecado de muitos para que a gente aprenda com eles. Olha que maravilhoso o amor de Deus. Ele registra um livro falando sobre muitos pecados, mas não sobre a condenação deles. Lá no Éden houve uma falha. No mesmo momento Deus tira o homem para protegê-lo, para que ele não viva eternamente pecador. E ao longo de todo o texto e toda a história bíblica, Ele está tentando se reaproximar do homem, de várias maneiras diferentes, até que Jesus Cristo vem e põe um ponto final nessa tentativa divina, de conquistar o coração do homem. A Bíblia revela lições e erros, para que você aprenda com eles e não cometa mais. Quer ver um texto interessante? 1 Coríntios 10, de 8 até o versículo 11, diz: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não deixem, como alguns deles se queixaram, e não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Isso é no Antigo Testamento, no reinado da morte. Mas agora Paulo diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertências para nós. Não, a Bíblia não é um manual de punição da humanidade. A Bíblia não é um livro para você temer a Deus, é para você amá-lo. A Bíblia não é uma revelação de punição ao pecador, de condenação ao pecador, não. A Bíblia é um livro de revelação da salvação de um pecador. A Bíblia é um livro de revelação do esforço de um Deus amado e maravilhoso para salvar um pecador, para pôr um fim ao sofrimento da humanidade, para pôr um fim a uma vida sem propósito, para pôr um ponto final no sofrimento da humanidade. A Bíblia é a resposta de Deus para você e para mim. É um exemplo do que não fazer e do que fazer. Você não precisa mais sofrer as consequências dos seus erros. Você só precisa conhecer a verdade. E mais um único passo: acreditar nela. Você só precisa conhecer a verdade e acreditar nela. Não precisa mais sofrer as consequências dos seus erros e pecados. Qual dessas três verdades você tem acreditado, você tem vivido? Qual desses três padrões, aprendendo a errar e vivendo com a naturalidade desse erro e suas consequências, tem sido inteligente e aprendido com seus próprios erros, ou tem sido sábio e aprendido com os erros dos outros também? No que você acredita? Quem é Jesus para você? O pecado afasta
O pecado afasta pessoas que ainda não entenderam quem Deus é, que ainda não entenderam o que Ele fez, e que ainda não entenderam o que essas pessoas podem ser em Deus. O pecado afasta pessoas que ainda não sabem, não entenderam quem Deus é e o que Ele fez e quem você pode ser. Essas pessoas estão vulneráveis ao pecado. Agora, quem acredita, quem entendeu, jamais pode ser vencido pelo poder do pecado, porque Cristo habita em você. O sacrifício dele foi suficiente por você. Queria ler Romanos 6, do 12 até um pouquinho para frente. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permita mais, isso não faz mais parte de você. Se você acredita em Cristo, se você entendeu o que Ele fez, se você sabe quem você é nele, e que o templo do Espírito Santo é você, e que Ele habita em você, e que você faz parte de um corpo, sobre o qual as portas do inferno não têm nenhum poder, você quebra as portas do inferno, entra lá no inferno, arranca as pessoas de lá de dentro, não fica acuado dentro de uma igreja, achando que o inferno é que não entra dentro da igreja. Não, você como igreja, entra dentro do inferno, e arranca o diabo das pessoas, e arranca as pessoas de lá de dentro. Essa é a perspectiva do verdadeiro cristão. Essa é a perspectiva de um cristão que tem certeza de quem ele é, que tem certeza do que Deus fez por ele, de que tem certeza que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, vive dentro de você. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Não é justo, não pertence a vocês mais o pecado. Injustiça é tirar o direito de alguém. Não viva com isso não é justo que você viva com isso sobre você. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, o que aconteceu comigo e com você, quando você entregou sua vida para Cristo. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. O seu corpo é um instrumento de justiça. Jesus trouxe a você de volta o direito que foi arrancado de você. Deus fez justiça para você. O seu corpo, você é um instrumento de justiça na terra. O seu beijo, o seu abraço, o seu consolo, a sua palavra de vida, o seu ouvido a um pecador, alguém que está caindo, é instrumento de justiça de Deus na terra. Nada menos do que isso. Não é um pecador. Se você acredita no que eu falei, você não é um pecador. Se tirar a punição, como eu vou garantir que as pessoas darão o máximo? Esse é o conflito da igreja quando ela se depara com essa mensagem. Não é por causa da graça, pode tirar o versículo, não é por causa da, obrigado, não é por causa da graça que eu peco, mas a graça me dá o direito de novo de não precisar mais pecar. Não é porque nós estamos falando isso que eu vou sair por aí, que vocês vão por aí sair fazendo o que vocês quiserem. Não é isso. É porque eu estou falando que vocês não precisam mais fazer. Vocês encontram paz no amor de Deus, e na graça de Deus, e na misericórdia de Deus. Vocês encontram um propósito numa vida com Deus. Então, se tirar a punição, as pessoas não vão dar mais o seu melhor? A ausência da punição revela o amor daquele que deu o máximo para você. Então as pessoas acham que porque a gente tira a punição, as pessoas não vão dar mais o máximo. Mas não, a perspectiva é o contrário. A punição foi posta sobre Jesus porque Ele deu o máximo por você. E você só precisa acreditar nisso. Que nessa manhã, o lado bom do pecado, é isso que eu queria revelar. O lado bom do pecado é revelar o que está no seu coração. O lado bom do erro e o lado bom da falha é revelar o que está dentro do seu coração, ou o que ainda não está. Quando você falha e quando você erra, preste atenção nisso. Seja honesto com você, não esconda isso de você e nem de ninguém que você confie. Ele revela o que vai no seu coração ou o que ainda não vai. Porque se vai condenação sobre o seu coração, você ainda não entendeu ou ainda não acreditou no que Cristo fez por você. E o mais importante, do lado bom do pecado, é que ele revela o amor de Deus por você. O lado bom do pecado revela que Cristo morreu por você.
O lado bom do pecado é que ele revela que você tem consciência de que precisa de uma resposta, de algo que te traga paz. O lado bom do pecado é que ele convence você de que você precisa de algo que te fortaleça, de algo que te dê sentido de vida, de algo que te revele quem você é, de algo que te livre da dependência da droga, de alguma coisa que te traga paz. O lado bom do pecado é que ele revela o poder de Deus para a humanidade. O lado bom do pecado é que ele revela a graça de Jesus Cristo derramado sobre toda a carne, para todo aquele que crê. Que você e eu recebamos do Espírito Santo de Deus a capacidade de olhar para as situações como Deus olha. Eu creio que Deus olha para nós e encontra só coisas boas, porque para as ruins Ele já deu uma solução. Aprenda a viver olhando na perspectiva do que tem de bom até em situações ruins. Me inspira pessoas como a Evelyn, cheia de dores na perna, com uma doença extremamente incômoda, vir aqui hoje, ser alegre. Me inspira pessoas como meu pai, com câncer no fígado e agora no pulmão, estarem aqui servindo café para vocês. Ontem ainda eu liguei para ele, como é que tá? Ele falou, tá tudo ótimo, tá tudo jóia. Pessoas como o pai do Rafa, que fez angioplastia essa semana e que faz diálise toda semana, está aqui sentado. E você pergunta para ele, tá tudo bem? Há um lado bom em tudo, e eu quero encorajar você a olhar o lado bom de todas as coisas que estão à sua volta. Para de olhar para o lado ruim das pessoas, para de olhar para o lado ruim das situações, sai desse ciclo de maldade e de ruindade, porque ele foi quebrado na cruz do Calvário. Você não é definido pelas circunstâncias que você vive, e nem pelos erros que você comete. Você é definido por aquilo que Cristo fez por você. Você é definido pelo amor de Deus por você. Você é definido como filho na Bíblia, se você acredita no que Ele fez. Você é definido como rei, se você acredita no que Ele fez. E você é definido como um sacerdote, se você acredita no que Cristo fez por você. E eu quero encerrar, já estourei mais do que o meu tempo, pedindo para que você que acredita e entende nisso, fortaleça a sua fé nisso. E eu queria que vocês ficassem de pé para a gente orar. E talvez existam pessoas aqui, e existem, que não têm convicção ainda dessa fé, que não entenderam talvez, ou não acreditaram naquilo que Cristo fez por você, que não sabem, eu não sei se eu entreguei minha vida para Jesus, eu não sei, eu nunca fiz uma oração pedindo para Deus entrar no meu coração, eu não sei, eu acho que eu sou um pecador miserável e que vou morrer, vou para o inferno. Como eu faço? Como eu faço para dar vida eterna? Como eu faço para ser filho de Deus? Como eu faço para ser salvo? Existe uma oração que você precisa fazer, mas mais do que repetir as palavras que eu vou repetir, você precisa acreditar nessas palavras. Por isso eu peço que você preste atenção na minha oração. Por isso eu peço que você repita essa oração com atenção. E se você acreditar nela de todo o seu coração, imediatamente, agora, a Bíblia diz que quando você se arrepende dos seus pecados, Deus lança para trás dele na eternidade e Ele não se lembra mais. E se Deus não se lembra mais, não tem nenhuma razão para você ficar remoendo as suas falhas, os seus pecados e as suas transgressões. Se Deus não te condena, eu não te condeno, como aquela prostituta que ia ser apedrejada. A galera ia matar ela com pedra e fala, e aí, o que a gente vai fazer com ela, Jesus? E Ele fala, se ninguém tiver pecado, pode matar. Todo mundo saiu fora, ficou só ela e Jesus. Jesus vira para ela e fala, onde estão as pessoas que te condenavam? Eu também não te condeno, vá e não peques mais, não por imposição e medo de punição, não, porque você é filha amada,
Você não precisa mais pecar, você não precisa mais disso. Viva em paz comigo, com a consciência de que eu te amo e de que eu vou morrer daqui a pouco. E eu vou sofrer a punição que você merecia, porque eu amo você. Repita comigo essa oração. Feche os seus olhos e repita comigo: meu Deus, eu quero acreditar. E eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu por mim, pagando todo o castigo que eu merecia. Eu quero pedir perdão por todas as minhas falhas. Eu preciso de Ti. Reconheço que Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e é o meu advogado diante de Deus. Eu quero que Jesus, o Espírito Santo, habite em mim a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você, no seu lugar mesmo, se você fez essa oração pela primeira vez, levanta a sua mão. A gente quer te dar um presente. Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? Levanta a mão assim, só para te conhecer. A gente quer te dar um presente. Alguém não tinha esse entendimento? Alguém que esteja aqui, que não tinha essa percepção, essa convicção, essa certeza de que Jesus Cristo é o seu Salvador? Alguém que porventura fez essa oração e estava inseguro, achando que não é amado, que o pecado tem poder de te arrancar da direção de Deus e do propósito e do amor dele por você? Sim ou não? Acho que não, né? Alguém está vendo aí, Felipe? Alguém? Que bom, que bom. Então eu estou falando para uma plateia que já conhece a verdade. Então não vivam mais, saiam daqui e voltem domingo que vem, se vocês acharem que devem. Mas nunca mais deixe o diabo mentir para você, dizendo que você é um pecador miserável e que não há esperança para você. Se você acredita, e se você não levantou a mão, é porque você acredita, é porque já te falaram o que Cristo fez para você. Então, por favor, a Bíblia diz que a força do pecado é a condenação, a força do pecado é o medo. O que Deus está te dizendo nessa manhã é que o pecado não tem mais poder sobre você, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Então, se não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, e vocês estão, porque não levantaram suas mãos, então não saia daqui sobre os efeitos mentirosos e condenatórios do poder do pecado, porque ele não tem mais poder sobre vocês. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.